Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar se muita proteína na dieta dos gatos pode causar problema renal nele, beleza? E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, muitos de vocês inscritos aqui no canal que acompanham as minhas avaliações, né, veem que eu sempre recomendo uma ração aí com mais de 40% de proteína. E muitos de vocês também vêm me perguntar se esse alto nível de proteína pode causar problemas renais, né? Então decidi fazer esse vídeo aqui para esclarecer tudo sobre esse tema bem direitinho para vocês. Então primeiramente a gente tem que entender por que a proteína ela pode causar, né, problemas renais. Simplificando muito bem aqui para vocês, né? A proteína, basicamente quando você ingere uma proteína, o nosso gato ingere, o produto final dessa proteína vai ser a ureia. E altas quantidades dessa ureia pode vir a sobrecarregar o rim e causar danos neles, né? Então isso vai levar a um problema renal se a gente tem dano ali naquele rim. Então 40% de proteína para cima, pessoal, não é um nível alto para os gatos, beleza? E por que eu digo isso? Bom, além de estudos que eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente, a presa natural dos gatos, geralmente, né? Porque tem gatos que comem mais peixe, tem outras espécies que comem mais passarinhos, mas no geral, a presa natural dos gatos são os ratos, né? E já existem estudos aí que dissecaram rato ali, dissecaram no sentido de ver a porcentagem de proteína, de carboidrato, de gordura e tudo mais desses ratos. E o que os pesquisadores encontraram, né? Que um rato, né, o corpo do rato, em média, ele é feito de 55% de proteína, 45% de gordura e somente 1 a 2% de carboidrato. Então essa é a presa natural do gato. Então, se a presa natural do gato tem 55% de proteína, 40% não vai machucar o gato, né? Se ele evoluiu todos esses anos, esses milhões de anos, para consumir 55% de proteína, 40% para cima ou até 50% não é um nível alto para os gatos, né? E, tirando isso, o que a gente tem em relação a estudos, né? Os estudos que a gente tem, né, primeiramente, a gente tem que saber o que? A legislação, não sei bem se é a legislação ou se é as organizações, né? Porque tem uma organização que basicamente delimita, tem várias na verdade, mas cada país ele se baseia em uma organização dessas, né, de nutrição. Aqui o Brasil se baseia, ela institui, né, que o mínimo de proteína que a gente tem que ter numa ração para gato é 26% de proteína, né, o mínimo para o gato ali é manter a sua saúde e tudo mais. E no gato adulto, né, se o gato ele for filhote, o mínimo vai ser 30%. Então, esse mínimo, 26%, é muito pouco, né? Por ser o mínimo, né, a gente não quer sempre dar um mínimo, a gente quer dar o melhor que a gente pode dar para o nosso gato. Então 26% é um valor mínimo, mas não é o ideal. Então por isso que eu sempre falo que eu gosto de ver acima de 40%. E tem estudos, pessoal, que mostraram que gatos que se alimentaram com alimentos, né, rações no geral, que ficam abaixo de 40% de proteína, eles tiveram perda progressiva de massa muscular ao longo da sua vida, né? Então isso é algo muito grave, né? Nosso gato perder massa muscular, porque a própria perda de massa muscular pode também, né, levar a problemas nos rins, porque se a gente tem ali consumo de proteína muscular do próprio gato, isso também vai gerar ureia e tudo mais, além do gato ele poder vir a ter outros problemas também locomotores, por ter uma pouca massa magra, ele não vai conseguir sustentar muito bem seu corpo e tudo mais. Então, primeiro, essa pesquisa, né, mostrou que gatos que se alimentavam com dieta acima de 40% conseguiam manter a sua massa muscular regular ao longo da sua vida. Então, eles chegavam na vida idosa com uma massa muscular ideal, uma massa muscular boa, né? E também tem estudos, pessoal, porque muitos de vocês, o que vocês me perguntam, né? Geralmente, se um gato idoso consumindo uma ração com mais de 40% de proteína pode vir ter problemas renais, né? Porque geralmente o gato idoso, ele fica mais predisposto a esses problemas renais, né? E também existem pesquisas, pessoal, que mostram literalmente o contrário, que gatos idosos, geralmente, eles podem vir a precisar de dietas com 50% de proteína, para que eles ainda consigam manter a sua massa muscular, né, sua massa magra, e consigam ter uma boa, um bom restante de vida aí, né? Óbvio, tem ressaltas, né? Mas o que é a questão que, Thiago, se você tem um gato adulto, né, 2 anos, 1 ano, 3 anos, né, um gato ali na vida adulta normal, não está idoso ainda, o ideal é você fornecer uma ração com acima de 40% de proteína, beleza? Agora, se você tem um gato
idoso, aí você fica um pouco ali com o pé atrás de dar uma ração alta em proteína, porque você fica com medo se ele tem problema renal, né? Bom, tudo depende da sua disponibilidade, tanto de ir no veterinário ou não, né? Do quão bom é o seu veterinário também, de analisar o seu gato, de ver o seu gato idoso, de ver se ele está predisposto, se ele já tem algumas lesões renais ou não. E isso é um problema muito grande. Por quê? Porque a maioria dos veterinários, eles se baseiam simplesmente no exame de sangue ali, né, que vai ter um perfil renal, que a gente chama de perfil renal, que vai analisar os níveis de creatinina e ureia, né? E esses níveis de creatinina e ureia são usados como marcadores renais, e se o nível de creatinina e ureia estiver muito elevado, a gente tem, né, o que a gente chama de pré-renal, pós-renal e renal, né, que o renal, quando a gente tem uma lesão renal mesmo ali, é um problema realmente do rim, né? Só que quando a gente tem uma creatinina e ureia muito alta, a gente não pode simplesmente falar que o gato é doente renal, porque pode ser uma lesão pós-renal. Então, por exemplo, uma obstrução pode levar ao aumento de creatinina e ureia. Então tem todas essas análises. E além disso, né, o veterinário ele fica refém desse exame, porque às vezes ele não sabe de outros exames, ou às vezes o tutor não quer pagar um exame mais caro, né? A gente tem um exame hoje em dia que se chama SDMA. Esse SDMA ele identifica o marcador renal exatamente. Então, se você tem um exame desse SDMA alterado, você já pode falar que o gato ele tem alguma lesão renal ou um problema renal mesmo, né? Aí você vai ter os estágios ali da doença renal. E o problema, pessoal, é que quando você faz somente esse perfil renal ali com exame de sangue, se ele der alterado e for realmente uma alteração renal, isso só vai acontecer, só vai ver essa alteração se o gato tiver mais de 75% dos rins danificados. Ou seja, se o gato perdeu 75% da função renal, só assim ele vai ter essa alteração desse exame. Então, se você pegar o seu gato com essa alteração de exame e for algo renal, ele já vai estar no estágio muito avançado. Já esse exame, né, esse DMA, ele pega em estágios bem mais iniciais, então você consegue fazer um estagiamento dessa doença renal e manter o seu gato saudável. Então, se você tem um gato idoso e você tem condição, você pode fazer um exame desse para você ver se o seu gato já tem alguma lesão renal, se ele está ali progredindo para uma doença renal, né, e tudo mais. E assim você vai controlando a alimentação dele. Então, se o seu gato, você fez um exame desse, o seu gato já tem uma predisposição a ter um problema renal ou algo do tipo, você não vai fornecer uma ração com 50% de proteína. Agora, se você tem um gato idoso totalmente saudável, sem predisposição a problema renal, com esse exame tudo certinho, você fornecer uma ração alta em proteína ainda assim é o ideal para o seu gato para manter a saúde dele, beleza? Então, resumindo, pessoal, vocês podem dar sem preocupação uma ração com mais de 40% de proteína, tanto porque a presa natural dos gatos é composta por 55% de proteína, e também porque já existem estudos que mostram que gatos que quando consomem ali uma ração de 35%, 36%, 38% tem perda progressiva de massa muscular ao longo da vida, coisa que aqueles gatos que consomem mais de 40% não tem, beleza? E se você tem um gato idoso, o ideal seria você fazer esse exame, mas nem todos fazem, também alguns veterinários nem conhecem sobre esse exame, né, o que é um problema, mas você conversa com o seu veterinário, você vê se o seu gato já tem uma predisposição ali a ter problema renal ou não, se ele consome muita água ou não, enfim, você vai conversar direitinho com o seu veterinário e ver se o seu gato for idoso e 100% saudável. O ideal é você ainda assim manter uma alimentação alta em proteína, beleza? Então, bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto pro seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você vai estar contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.